Respeito é ponte, é construção, valor à vida, libertação. Somos semente, somos farol. Quando a alma escolhe ver o sol. É um prazer estarmos novamente com vocês. No episódio de hoje, estamos dando continuidade à nossa série especial sobre relacionamentos, analisando com profundidade e responsabilidade os perfis de agressores e vítimas. No episódio anterior, nós falamos sobre o agressor narcisista. Hoje, seguiremos com um perfil diferente na forma como age o agressor borderline impulsivo. Esse é marcado por instabilidade emocional intensa, explosões repentinas, medo profundo de abandono e comportamentos imprevisíveis que colocam o parceiro ou a parceira em constante estado de alerta. E para nos ajudar a compreender esse perfil tão complexo, seguimos com os nossos convidados, Dr. Marcelo, psicólogo, a analista comportamental, doutora Messia, e a nossa advogada, doutora Shirles. Para começarmos, eu queria saber do Dr. Marcelo, quem é o agressor borderline? Bom, essa palavra borderline é uma palavra inglesa. Border quer dizer borda, line, linha. O borderline é aquela pessoa que extrapola, extravasa, explode, estoura com muita facilidade. O borderline é uma pessoa de gestos e comportamentos exagerados. Fala alto, fala rápido, come muito, bebe muito e é capaz das mais diversos tipos de violências. O borderline é alguém que merece muita atenção e cuidado. Sim, doutor Marcelo, essa pessoa, ela já nasce borderline ou esse perfil é adquirido através de traumas? Existem várias teorias a respeito da origem da pessoa borderline, né? Atualmente se dá muita ênfase ao caráter relacional, ao desenvolvimento social. Mas há autores que também reforçam a tese de algum traço de base biológica, genética. Pais borderline podem gerar filhos borderline. A gente encontra essa correlação na literatura. Então, geralmente a gente precisa olhar o problema a partir de vários ângulos, considerando os aspectos psicológicos, sociais e também genéticos. Certo. Mas quando o senhor diz, desculpe, que o pai borderline ou essa mãe pode gerar, é no sentido de que aquele comportamento, pode o filho copiar esse comportamento? Pode copiar e pode herdar traços genéticos. Então esses traços poderiam propiciar, é isso? Isso, uma base genética pode favorecer o desenvolvimento na tenra infância, na adolescência, de comportamentos borderlines. Isso seria um incentivo para que esse pai ou essa mãe que seja, ficar bem precavido na educação do seu filho, já que existe essa predisposição? Sim, borderline é um assunto muito estudado pela psiquiatria e pela psicologia contemporânea e está previsto na classificação internacional de doenças. É um transtorno muito conhecido, muito estudado. Então, como o nosso público-alvo contempla pais, mães, avós, tios, é importante que a família esteja atenta a esses traços psicopatológicos, que a família leia, estude, tá? Porque é uma das psicopatologias mais comuns no mundo contemporâneo, são as pessoas borderline. O mundo contemporâneo, ele é uma fábrica de pessoas borderline. E pode-se dar a dica que
vamos supor que essa pessoa se trate por ser borderline, ser o mesmo especialista, né, para acompanhar o seu filho, essa dica ela é bem vista? Sim, o tratamento pode ter base psicológica e também pode ter base medicamentosa, certo? Existem remédios usados na psiquiatria para controlar e minimizar, mitigar comportamentos de pessoas borderline. Doutor, para a criança que ela tem traços de perfil borderline, de que forma a vulnerabilidade pode, de fato, se tornar esse perfil? Na escola, é muito comum essas crianças transbordarem. Na hora do recreio, no relacionamento com professores, com colegas, diante de uma nota adversa, tá? No ambiente esportivo, também no joguinho de futebol com os colegas, no ambiente competitivo, é fácil observar sinais de comportamento borderline em criança a partir do ambiente escolar, do ambiente esportivo e dentro de casa também, até com animais. Agora vou me dirigir para a Messia. Messia, do ponto de vista comportamental, que tipo de mulher costuma a se envolver com esse perfil? O borderline, ele tem as emoções muito evidenciadas, né? E o maior medo, inclusive é o que mais causa descontrole nele, é o medo do abandono. Então, mulheres que têm fragilidades emocionais e que buscam muito um companheiro e se submetem a relacionamentos que não se estabelece limites, é uma presa fácil, digamos assim, para esse tipo de perfil comportamental, né, do borderline, no caso. Então, mulheres salvadoras, aquelas mulheres que tentam salvar, que tentam controlar e ressignificar, e acredita que pode impactar na mudança desse homem, que até podem, mas não por acolhimento e por submissão, até porque muito tempo exposta a um relacionamento com uma pessoa que tem um desequilíbrio emocional tão evidente, tão acentuado, porque o borderline ele não tem filtro. Ele, ao contrário de outros perfis, ele não tem aquele filtro de isso tá feio, isso tá ridículo, não. Ele lhe constrange na frente de quem for, ele lhe expõe, ele chora, ele briga, ele grita. Então, por isso que é um perfil também muito tendencioso à agressão, por falta desse filtro de pudor, de limite. Por quê? Porque o perigo eminente que ele carrega consigo é o abandono. E aí, mulheres que têm esse perfil de ser salvadora, de ser com dependência emocional também inclinada a isso, ela tende a romantizar esse tipo de perfil masculino, até porque homem não é assim, então ele é tão sensível, tão amoroso. Isso é amor, é porque ele me ama muito. Outro perfil é a mulher que se sente só. E aí, para ela, qualquer relacionamento, qualquer companheiro faz sentido. E quando ela encontra o borderline naquela emoção, naquele amor que parece ser amor, né? Que é muitos cuidados, tudo do borderline é muito, né? Ele não lhe entrega nada pouco. Então, ela acha que encontrou o par perfeito. E, com isso, elas se tornam visíveis a ele e eles a elas, né? Ok. Doutor Marcelo, agora trazendo para um campo mais geral, né? Por que esse relacionamento ele se torna mais instável e perigoso à medida que o vínculo vai ficando mais forte entre a vítima e o agressor? Pela natureza do exagero, do excesso. Ele transborda com muita facilidade. Então, qualquer coisinha pode ser objeto de reclamação, de queixa, de crítica. Qualquer coisinha pode virar uma violência, uma palavra mal dita, palavra dentro de um contexto errado, uma frase, uma opinião, um vestido, uma roupa, um perfume. Pode ser objeto de uma briga, de uma discussão, de um debate.
Né? Borderline é um exagerado por natureza. Né? Tem uma música do Cazuza que fala, né? Eu sou mesmo exagerado, jogado aos teus pés. Né? Então, esse exagero conduz a relação numa direção tóxica, desconfortável. No final de ano, no aniversário, no casamento, né? Pode ser objeto de uma situação constrangedora, acabar com a festa. Né? Aqui no Ceará tem uma expressão muito popular, que é o bonequeiro, a pessoa que bota boneco. Então, o borderline é uma pessoa que bota boneco, por qualquer coisa. Né? Cria uma situação, um constrangimento. Né? Então, ele estoura, é uma pessoa estourada. Né? Então, pessoas estouradas podem estourar a conta bancária, pode estourar a paciência, pode estourar um relacionamento, né? Pode estourar qualquer coisa. É uma pessoa explosiva. E o mundo precisa de paz, precisa de pessoas tolerantes, coisa que o borderline não é. Ok. Doutora Chiles, o transtorno de personalidade borderline, ele ocorre tanto em homens quanto em mulheres. E sabemos que, em alguns casos, há episódios de agressividade intensa. Considerando que homens e mulheres têm estrutura física diferentes, é correto afirmar que, quando essa agressividade se manifesta em homens, o potencial de dano físico a essa vítima costuma ser maior? Sim, com certeza. Eu acredito que ele vá para as vias de fato, uma pessoa assim, né, sendo na vítima, não é isso? Então, nesse caso, também está bem assemelhado ou ir a Maria da Penha, se for com a sua companheira, né? Ou se for vias de fato um borderline com uma pessoa comum, e já no Código Penal, que tem uma figura, né, que é a violência psicológica, que ela foi uma lei, né, foi alterado o nosso Código Penal pela Lei 14.180, em 2021, que criou a tipicidade penal no artigo 147-B, que é a parte onde fala a violência psicológica, que é um novo crime, uma tipicidade penal do Código Penal, né, que ela tem uma pena de 6 meses a 2 anos, né, e 6 meses e multa. 6 meses e 2 anos e multa, né, que é uma pena, e ela pode ser aumentada se houver um uso, né, de tecnologias, no caso, armas. Não é isso? Então, é também comum que essa vítima possa ser homem e possa ser mulher. E doutor Marcelo, para essa vítima que convive por muito tempo com uma pessoa que possui transtorno borderline, o que pode acontecer psicologicamente ou emocionalmente na vida dela? Bom, primeiramente, em relação à tipificação da pena, eu considero uma penalidade anã. Porque de 6 meses a 2 anos não é nada. Mesmo que a pessoa seja condenada, ela responde no regime aberto, não é isso? Isso. Aí a vítima, a pessoa sofredora, carrega essas lembranças, essas frases, essas situações, essas emoções durante muito tempo. Isso afeta o sono, a alimentação, a libido, a aprendizagem, afeta a pessoa no trabalho. O estrago é muito grande você conviver com pessoas borderline. Porque elas não deixam você em paz. Não deixam você sossegado. Porque ela está sempre encontrando uma maneira, um meio, uma forma de desestabilizar o ambiente. O borderline, ele não gosta de nada calmo. Ele gosta do exagero.
né? Ele gosta de transbordar. A tradução mais próxima do inglês é essa. O borderline é aquela pessoa que transborda. Ele estoura com muita facilidade, né? Então não é fácil, não é simples você conviver com pessoas assim. Uma pessoa borderline, rapidamente ela pode pegar uma arma, uma faca, certo? E fazer uma bobagem. Porque é da natureza do borderline, ele é impulsivo, né? Então imagine, você chega em casa, o marido, a esposa pega uma faca para lhe matar. Isso deixa marcas, deixa sequelas, né? Mesmo que a pessoa não consiga realizar, só a cena, a imagem, fica na retina, fica na memória. E leva muito tempo para você esquecer. Mas esses ataques de impulsividades, eles acontecem aleatoriamente ou tem que existir uma situação específica que faça com que cause? Tem um estopim, mas o estopim pode ser qualquer coisinha. É como eu digo, pode ser um perfume, pode ser um canal de televisão que a pessoa não está querendo assistir, pode ser uma música no rádio, pode ser o bater de uma porta, pode ser uma frase, uma palavra, uma ideia, pode ser o telefone tocando na hora errada. Qualquer coisa pode servir de motivo, de estopim. Okay. Então, Messia, trazendo para o contexto agora feminino, como essa mulher pode iniciar a saída desse ciclo? Nada está fora das nossas emoções, né? E as nossas emoções não é parâmetro de consciência, porque uma coisa é totalmente diferente da outra. Quando nós somos levados a nos envolver apenas por emoção, a razão foge um pouco daquilo. Então, começar a se perguntar, a ter responsabilidade com a sua própria vida, no sentido de que identificar os excessos, amor em excesso, não é amor, porque o amor não sufoca, o amor não expõe, o amor não lhe cobra, o amor lhe acolhe, lhe aceita pelo que você é, lhe respeita, lhe protege. Então, quando a mulher normalmente está com borderline, ela está sendo muito exposta, porque ele não tem um filtro do que é aceitável ou não, porque ele age por impulso. E os impulsos dele são sempre muito emotivos. E dentro da cabeça dele, aquilo faz sentido. Porque ela é como se fosse a responsável para mantê-lo em equilíbrio. Então, a acusação, muito tempo sendo acusada, foi você que ficou muito tempo fora, foi você que estava cantando aquela música era do seu ex, começa a trazer na vida da mulher um impacto que ela vai se perdendo e começando a se sentir culpada. Porque, fazendo um paralelo aqui, a origem do que eu acredito ser a origem humana, que foi lá em Adão e Eva, quando Deus chega para Adão e pergunta por que é que tu comeste do fruto proibido, ele diz, foi culpa da mulher que tu me deste. Então, nós, mulheres, trazemos uma culpa, uma predisposição para nos sentirmos culpadas, portanto, responsáveis. Principalmente pelos relacionamentos, que é algo muito forte. E que, se não vier junto com a consciência do que de fato ela é e do que de fato ela fez, ela se perde. Porque a culpa nos reduz. E no que nós somos reduzidas, nós também nos submetemos a isso. E aí, para o mundo que tem o amor como quase uma forma patológica, eu acho, porque é tudo muito, muito desenfreado, tudo muito grande, né? Fulano noivou não sei aonde, deu aliança, e o amor, e muitas postagens e muitas exposições de pseudos amores que, para mim, quem precisa postar tanto, está tentando também se converter ou se convencer de algo que talvez não seja tão real. Então, quando a gente começa a entrar nesse circuito de imaginação, de imaginar que o amor é algo
que sufoca, ou algo de romantizar até mesmo os ciúmes e os descontroles, fica muito difícil para essa mulher ou para esse homem sair de uma situação dessa, porque o nível de descontrole vai só se elevando. E o nível de adoecimento para essa mulher também, podendo culminar em depressões fortíssimas. O sentimento de culpa ela é muito paralisante. E aí vai reverberar na vida dela em todas as áreas. Então, se é uma mãe, ela não vai conseguir, até porque o borderline tem ciúme até dos filhos. Mesmo que sejam filhos dele. Mas a posse dele está sobre aquela mulher. Então, ela é que é responsável por ele e ela é quem pode provocar a maior dor que ele pode sentir, que é a dor do abandono. Eu gostaria de saber, doutor Marcelo, de que forma os pais, né, como formadores, eles conseguem agir, ou eles devem, na criação dos seus filhos, para que eles não venham a desenvolver esse transtorno na vida adulta. Qual é o papel dos pais nessa formação? Eu considero muito importante estabelecer limites. A criança precisa de limites. Limites em relação a jogos eletrônicos, em relação a presentes, em relação a desejos, expectativas, né? E muitas vezes os pais, porque trabalham fora, eles tentam compensar uma certa ausência física, presencial, com presentes, com brinquedos, isso e aquilo. E a criança perde a noção de limite, certo? Porque o grande problema é, dificilmente uma pessoa borderline, na vida adulta, vai conseguir ficar casado muito tempo. Existem dois perfis com alto grau de separação, os borderline e os bipolares. Ninguém tolera, ninguém suporta durante muito tempo pessoas borderline e pessoas bipolares. Então a responsabilidade dos pais é muito grande, porque qual é o limite? Qual é o controle? Onde é que está o excesso? Né? Então a criança precisa receber não. Ela precisa ouvir a palavra não de vez em quando. Certo? Não na hora que ela quer um brinquedo que o pai e a mãe não pode comprar. Não na hora que está na hora de dormir. Não na hora que está na hora de almoçar, jantar, tomar o café da manhã. Não na hora de a criança querer passar o dia todo colada no celular. Né? Então é muito importante a lei do não. E esse não precisa ser dito pelo pai e pela mãe. Precisa ser compartilhado. Ok. E para a doutora Shirley, eu queria saber qual seria o conselho que a senhora daria para as pessoas, as mulheres e homens que estão nos assistindo, de que forma eles podem fazer para se proteger? Vigiar bem, né, o seu companheiro ou a pessoa com quem convive, né, porque pode ser familiar, mãe, pai, irmão, né, ou amigos, ou até em trabalho, né? Vigiar e ver os meios, né, que possam protegê-los. É isso. A mulher tem a lei que protege, se for o companheiro, né, com a companheira, e se for pessoas mesmo do dia a dia, normais, amigos ou colegas de trabalho, também se proteger legalmente, como tem a lei material que o protege. Dados dizem que cerca de 70% a 75%, por aí, se não me engano, pessoas que procuram o tratamento é bem eficaz, né? Apesar de ser demandar um tempo de persistência. O que o senhor diz, doutor? Realmente a eficácia existe. Nós temos grandes profissionais que atuam nessa área no Brasil. E é muito importante a pessoa se conhecer, né? A pessoa refletir para dentro, né? Então a terapia é esse convite à reflexão. É um espaço diferenciado. É diferente de uma conversa no barzinho, né? A escuta especializada é algo realmente
muito importante, tá? Então, realmente, as estatísticas são favoráveis. As pessoas que fazem boas terapias, elas costumam melhorar de vida, no aspecto pessoal, profissional e familiar. Isso aí é fato. Queremos agradecer a participação de nossos especialistas e terminamos dizendo que hoje falamos sobre o agressor borderline impulsivo, um perfil marcado pela instabilidade, pela intensidade e pela imprevisibilidade. E queria completar que, se queremos prevenir relações marcadas por medo, por explosões e instabilidade, nós precisamos começar cedo. Educar crianças e jovens emocionalmente é ensinar a reconhecer sentimentos, lidar com frustrações, respeitar limites e compreender que amor não é intensidade extrema nem dependência emocional. Crianças emocionalmente acolhidas se tornam adultos capazes de se relacionar sem violência. Para os adultos, o caminho é o tratamento e essa responsabilidade emocional. Traumas são, quando tratados, ou melhor, traumas, quando não tratados, transformam em dor compartilhada. Então, buscar ajuda psicológica, reconhecer padrões destrutivos e aprender a regular emoções é um ato de maturidade. Uma sociedade com relacionamentos mais saudáveis nasce quando os adultos escolhem cuidar das suas próprias feridas, para que não possam reproduzir essa dor que viveram. E no próximo episódio, seguiremos com essa série, trazendo outros perfis e mostrando caminhos de consciência, proteção e reconstrução. E para você que acabou de nos assistir, não esqueçam que a sua participação é muito importante. É através dela que o algoritmo identifica as pessoas que precisam ouvir nossa mensagem. Então, desde já eu peço, deixe seu like, curta, comente, compartilhe para quem você acha que precisa ouvir a nossa mensagem. O nome delas é um grito de alerta, é um gesto de amor e um convite à mudança. O Em Nome Delas está aqui para escutar você.